Olá você, muito bom dia. Está no ar a primeira edição do Mister Mengão, o seu telejornal com as notícias do mais querido do planeta. Flamengo vê crescer assédio por Léo Ortiz, que desperta o interesse da Juventus e da Roma da Itália. Mais um jogador deixa o Flamengo de graça 2 anos depois do clube ter recusado uma proposta de 107 milhões de reais. Flamengo tem interesse em atacante do River Plate e aceita pagar a sua multa rescisória de 30 milhões de dólares. Flamengo vai pagar valor astronômico de imposto aos governos brasileiro e americano por conta do Mundial de Clubes da FIFA. Essas e outras você confere agora. Fica comigo até o final, porque aqui tem muito mais Flamengo para você. Com seu contrato se encerrando em dezembro, o Guilhermo Varela está cada vez mais perto de prolongar a sua permanência no Flamengo. A negociação entre o clube e o lateral direito avançou durante a participação da equipe na Copa do Mundo de Clubes e já tem uma data definida para a assinatura do seu novo contrato. Segundo informações divulgadas pelo portal terra.com, o empresário do Guilhermo Varela, Uriel Pérez, tem chegada ao Brasil prevista para essa quinta-feira, dia 17 de julho. Na ocasião, deve acontecer a formalização do novo vínculo, que será válido até o fim da temporada de 2027. Após confirmação oficial do Flamengo, 3 jogadores não farão mais parte do elenco do Fla Basquete para a próxima temporada: Franco Balbi, Lucas Werther e Luan Rodrigues. O anúncio foi feito na quinta-feira por meio das redes sociais do clube, marcando uma mudança significativa no grupo que recentemente conquistou o título da Champions League das Américas. A decisão pelas saídas acontece em meio ao planejamento para o novo ciclo da equipe rubro-negra. Apesar do título continental, o desempenho abaixo das expectativas no NBB, especialmente na eliminação nas semifinais diante do Franca, motivou essa reformulação conduzida pelo departamento de basquete. A forma como a saída de Balbi foi comunicada, entretanto, gerou muitas reações entre os torcedores rubro-negros. Nas redes sociais, muitos demonstraram surpresa e insatisfação com o tom discreto adotado pelo clube. Por fim, o Flamengo agradeceu publicamente os jogadores pelo empenho e conquistas com o manto sagrado, desejando a eles sucesso em seus próximos desafios profissionais. O Flamengo encaminha a contratação de um novo técnico para o seu sub-20. Bruno Pivetti, treinador de 41 anos que estava no Operário até o mês passado. Mesmo com experiência no profissional, o Bruno curtiu o projeto rubro-negro e vai assinar um contrato de 3 temporadas. O rubro-negro estava sem técnico desde o pedido de demissão do indicado do José Boto, o também português Nuno Campos, que deixou o clube inesperadamente junto com o seu auxiliar Gonzalo Cruz, 3 meses após chegar ao Brasil. A dupla já está no ZTE da Hungria. Antes do Operário, onde foi campeão paranaense esse ano, o Bruno Pivetti já havia passado por outros clubes como técnico profissional: Vitória, Guarani, Chapecoense, Náutico e CRB. A sua chegada ao Rio de Janeiro está prevista para amanhã, domingo. Ontem de tarde, o Fluminense venceu o Al Hilal por 2-1 no tempo normal e se classificou para as semifinais da Copa do Mundo de Clubes da FIFA e colocou nos seus cofres mais de 113,5 milhões de reais só por essa vitória, atingindo aí um total de premiação de 349 milhões de reais. Os gols foram marcados pelo Martinelli e pelo Hércules. Enquanto isso, à noite, o Palmeiras foi eliminado pelo Chelsea da Inglaterra ao perder também por 2-1 e levou para casa 215,4 milhões de reais. Parabéns, Fluminense! A passagem do Michael pelo Flamengo pode estar próxima do fim. Segundo o portal Somos Fanáticos Fla, o atacante está muito perto de acertar a sua transferência para o Al Duhail do Catar. A informação reforça o que já havia sido ventilado nessa semana: o desejo do jogador de buscar novos ares e o interesse do clube do Oriente Médio na sua contratação.
Na última quarta-feira, o jornal O Dia revelou que o Flamengo já admitia internamente a possibilidade de negociar o robozinho durante a janela de transferências do meio desse ano. A movimentação aumentou após o jogador ser pouco utilizado pelo Filipe Luís durante o Mundial de Clubes e diante do histórico de insatisfação do jogador com a sua situação atual no clube. O Michael pediu para sair ainda no início da temporada de 2025, mas ele foi convencido a ficar até o fim do primeiro semestre, com a promessa de que propostas seriam avaliadas com mais abertura no mercado do meio do ano. O interesse do Al Duai se concretizou nos últimos dias, com contato formal ao staff do jogador, que trabalha para concluir o acordo já nas próximas semanas. O Flamengo, por sua vez, não deve fazer força para segurar o jogador. A diretoria do clube entende que a saída do Michael vai abrir espaço na folha salarial porque ele ganha entre salários e luvas por mês R$1,5 milhão e a possibilidade de novas contratações é bem vista. Ele voltou ao Flamengo em agosto de 2024 sem custos, após rescindir com o Al Hilal da Arábia Saudita. Porém, desde a sua volta, o atacante de 29 anos não conseguiu se readaptar plenamente, sofreu com lesões e não reencontrou o mesmo desempenho que o destacou na sua primeira passagem pelo Flamengo. Apesar da confiança do técnico Filipe Luís, o camisa 19 não é unanimidade entre os torcedores e perdeu espaço em momentos decisivos da temporada. A janela de transferências abre oficialmente no dia 10 de julho e se estende até o dia 2 de setembro. Aí eu te pergunto, você acha mesmo que o Flamengo deve negociar o Michael? Coloca aí. A participação do Flamengo na Copa do Mundo de Clubes da FIFA não trouxe apenas visibilidade e prestígio esportivo. Vale destacar que o clube arrecadou um valor expressivo com a competição, R$ 149.964.000, com base na cotação atual do dólar a 5,41. No entanto, boa parte desse montante ficou retida nos cofres públicos, tanto no Brasil quanto nos Estados Unidos. Isso porque a legislação dos países envolvidos prevê o recolhimento de impostos, mesmo sobre receitas esportivas. Com isso, o Flamengo teve R$ 60.769.000 retidos no total, sendo 44,9 para o governo dos Estados Unidos e 15,7 milhões para o fisco brasileiro. Portanto, o valor final que efetivamente entra no caixa do clube é de R$ 89.195.000. Ainda assim, trata-se de uma receita significativa para um período tão curto de competição. Além disso, há a possibilidade do Flamengo aumentar esse valor com premiações secundárias, acordos comerciais, bônus de patrocinadores e campanhas promocionais. Por isso, a diretoria do clube trabalha nos bastidores para maximizar os lucros com a visibilidade internacional adquirida com esse torneio. A boa temporada do Léo Ortiz chama a atenção de outros clubes após a disputa da Copa do Mundo de Clubes. A Juventus e a Roma da Itália manifestaram interesse na contratação do zagueirão. O Flamengo está ciente, mas descarta terminantemente negociar qualquer atleta nesse momento. O interesse da Juventus é antigo. O jogador é acompanhado pelos italianos desde o momento que se firmou aqui no Flamengo. Em outubro, o clube manifestou interesse após a lesão do Bremer e segue à procura de um zagueiro, tendo o Ortiz como um dos preferidos para essa posição. O zagueiro foi titular em 3 das 4 partidas no torneio dos Estados Unidos e é um dos pilares da zaga do Filipe Luís, ganhando destaque também pela saída de bola e pela participação na construção das jogadas e ainda pode jogar também de volante. O presidente BAP entende que entre os atuais titulares, o único jogador negociável é o lateral direito Wesley. Inclusive, o clube colocou o preço no lateral e aceita conversar a partir de 30 milhões de euros, R$ 191 milhões na cotação atual. Para negociar outro atleta, o valor teria que ser irrecusável.
Em 2023, ainda no Bragantino, Ortiz tirou o passaporte italiano com o objetivo de facilitar uma possível transferência para o futebol europeu. Com este documento, ele não ocupa a vaga de estrangeiro em ligas onde há limite de jogadores estrangeiros por jogo. Nessa temporada, o Ortiz já disputou 31 jogos, sendo 27 como titular, 19 vitórias, 8 empates e 4 derrotas. O zagueiro marcou 3 gols e foi comprado do Bragantino por 7 milhões de euros, 37,7 milhões de reais na cotação da época. Maravilha! Se você está curtindo esse programa, então não esquece, manda brasa agora no like para fortalecer o nosso canal. Se você ainda não é inscrito, bora lá, me dá essa moral, me dá esse prazer. Aperta o botão inscrever-se, aperta o sininho ali e pronto. Compartilhe também esse programa com parentes e amigos flamenguistas. E agora tem um novo botão aí, o hype, né? Quando você dá o seu like, aparece para você hypar o vídeo. Aperta ele, é de graça e você ainda vai me ajudar demais a crescer o canal. Valeu, muito obrigado. O empréstimo do Vitor Hugo ao Godzep da Turquia chegou ao fim, mas o meia não vai voltar para o Flamengo. O clube vai cedê-lo de graça para o Famalicão de Portugal, mas vai manter 50% dos direitos econômicos do meia. O Vitor Hugo deixa o Flamengo 2 anos depois do clube ter recusado uma proposta de 20 milhões de euros, 107 milhões de reais naquela ocasião, do Wolverhampton da Inglaterra. Ele era considerado uma das principais joias da base do Flamengo nos últimos anos. Segundo o portal GE, o José Boto entendeu que a cessão ao Famalicão de Portugal com divisão dos direitos era o melhor caminho para tentar captar recursos com uma venda futura do Vitor Hugo, que é formado no Flamengo. Naquela ocasião da proposta do Wolverhampton, tanto o Flamengo quanto o Vitor Hugo entenderam que não era o momento para uma transferência. Campeão da Copa do Brasil e da Libertadores em 2022, o meia tinha se tornado uma espécie de 12º jogador do Jorge Sampaoli no ano seguinte. Segundo o portal GE, o Flamengo tem interesse na contratação do atacante Facundo Colídio, do River Plate, de 25 anos, que tem contrato com o clube argentino até dezembro desse ano. Mas ele conversa com a diretoria do River para renovar o seu contrato. Uma transferência para o Flamengo não seria tão simples assim. O argentino tem conversas com o River Plate para esticar o seu contrato até o final de 2031. A renovação é um pedido do técnico Marcelo Gallardo. A atual multa rescisória do jogador é de 30 milhões de dólares e, de acordo com informações do jornalista Juan Cortese, argentino, o Flamengo está disposto, sim, a pagar a multa rescisória do Colídio, estipulada em 30 milhões de dólares, cerca de 162 milhões de reais na cotação atual. O valor chama atenção e mostra a vontade da diretoria rubro-negra em reforçar aquele setor ofensivo. O goleador é visto como o nome ideal para jogar tanto centralizado quanto em outras funções ofensivas. Ele é destro e joga primordialmente como centroavante, mas de vez em quando joga mais pela esquerda, principalmente quando está em campo junto com o Borja. Nesse ano, o jogador disputou 25 partidas, sendo 23 como titular, marcou 7 gols e deu 1 assistência. A principal virtude do Colídio é a sua versatilidade. O centroavante se destaca pela mobilidade e pela intensidade, podendo atuar também como meia ou ponta. O perfil agrada ao Felipe Luiz, que pretende manter o ataque do Flamengo dinâmico e capaz de se adaptar a diferentes cenários de jogo. Apesar da apuração do jornalista Juan Cortese, o GE confirma o interesse, mas ressalta que o Mengão vai tentar negociar por um valor inferior ao da multa rescisória. Se não conseguir, aí sim vai partir para o pagamento da multa integral, como fez aí com o Nico Dela Cruz, do próprio River Plate. Agora, com o cofre cheio, com a venda de Gerson e a participação na Copa do Mundo de Clubes, o Flamengo se prepara para maiores investimentos nessa janela. É isso que promete lá o José Boto.
além de um 9 e de um atacante driblador que consiga romper defesas, como é o caso do Ezequiel Barco, que já tem o seu salário acertado com o clube, a direção busca também um meia para revezar com a Arrascaeta. O colombiano Jorge Carrascal, do Dinamo Moscou, é o desejo para essa posição. Inclusive, já procura casa aqui no Rio de Janeiro para morar. Bom, por enquanto foi isso. Espero que você tenha gostado do nosso programa. Muito obrigado por você ter ficado comigo até aqui. Não esqueça de deixar aquele like maneiro. Um grande abraço e bora ser feliz. Pra cima deles, Mengão!